Domingo de eleição, vote consciente. Se você não foi votar, vai votar. Tá fazendo o quê? Vai logo votar. E se você já votou, comenta aqui em quem você votou para todos os cargos. Comenta aqui, deixa nos comentários. Agora, vamos falar sobre alguém que tá tendo um domingo, na verdade um final de semana em fúria, com vários ataques de fúria que mostram que é o desespero do que tá por vir aí. Tô falando do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aí há algumas horas do Bolsonaro chorar muito e falar que não aceita o resultado da eleição. Isso muito provavelmente acontecerá hoje. Isso se o Lula ganhar no primeiro turno. Se o Lula não ganhar no primeiro turno, também tem uma chance muito grande do Bolsonaro não aceitar o resultado mesmo assim. Então, veremos o que vai acontecer. Só que o Bolsonaro já tá tendo más notícias desde a sexta-feira. Sexta-feira foi uma enxurrada de más notícias para ele. Não deu nem para eu falar aqui sobre tudo o que aconteceu. A primeira, que eu já falei aqui, foi sobre a nota dos militares. Teve uma notícia no Estadão que mostrou que os militares se distanciaram da tal apuração paralela que o Bolsonaro queria que eles fizessem. Vão fazer apenas uma apuração que qualquer cidadão pode fazer, qualquer cidadão com uma calculadora pode fazer. E aí o Bolsonaro teve um ataque de fúria e ordenou que o Exército fizesse uma nota desmentindo. O Exército fez uma nota que desmentia sem desmentir. Então, além disso aqui, a segunda má notícia é que vazou em diferentes veículos de mídia que o próprio partido do Bolsonaro já está pensando no que fazer depois da eleição. Veja bem, é o dia da eleição, mas um pouquinho antes da eleição, vaza na mídia que o presidente do partido do Bolsonaro está com medo de ter um golpe no futuro no partido dele, de os bolsonaristas tomarem o partido dele caso consigam maioria, e já está pensando em como se livrar de uma investigação no TSE, porque o PL afrontou o TSE afrontou a democracia do Brasil emitindo uma nota, tornando público uma nota atacando as urnas eletrônicas. Para se salvar, o partido vai ter que acabar expulsando os bolsonaristas de lá. Isso é uma coisa que pode acontecer. E também vaza que o presidente do partido do Bolsonaro está querendo compor com o governo Lula, caso o Lula seja eleito. Ele quer fazer parte do governo, quem quer que seja. Então aí, o primeiro na pesquisa é o Lula, o único que tem chance, de acordo com as pesquisas, de ganhar no primeiro turno, ou seja, de ser declarado presidente da República hoje, é o Lula, e as pesquisas de segundo turno mostram uma vantagem que está crescendo, inclusive do Lula contra o Bolsonaro. A ver, pois bem, a outra má notícia para o Bolsonaro ocorreu na sexta-feira à noite. Teve um encontro do Arthur Lira, que é o maior aliado do Bolsonaro nos últimos 2 anos e meio, presidente da Câmara dos Deputados, o gestor do orçamento secreto, o do Bolsolão, que são aqueles, nesses 2 anos que está o Arthur Lira, a gente está falando aí de quase 40 bilhões de reais de dinheiro público usado para pagar propina para parlamentar. Isso é propina, o cara que vende o voto dele para o assunto A ou B em troca de ganhar verba, isso é propina. O cara ganha alguma coisa em troca de outra, é propina. Pois bem, a mídia não chama o Bolsolão assim, chama de orçamento paralelo ou emendas de relator para parecer que nem é crime, mas é. Então o Arthur Lira, que está nadando em dinheiro, controlando o orçamento público, teve um encontro com o Antônio Rueda. Você está falando, Thiago, quem é Antônio Rueda? E aí daí? Antônio Rueda é o vice-presidente do União Brasil. União Brasil é aquele partido que é a fusão do PSL, que era o partido do Bolsonaro 4 anos atrás, com o DEM, que é um partido também de direita neoliberal. Os 2 partidos se fundiram e formaram a União Brasil, que nessa eleição teve quase 1 bilhão de verba para a campanha. O União Brasil está esperando eleger pelo menos 65 deputados hoje, a ver se vão conseguir ou não. Eles têm muita grana para a campanha, muita grana mesmo. O que acontece é o seguinte, o Partido Progressista do Arthur Lira, que também é do Ciro Nogueira, que é o ministro do Bolsonaro, que sumiu. Reta final da campanha, Ciro Nogueira foi para o Piauí tentar eleger o candidato dele, que agora nas pesquisas está empatado com o candidato do PT, e sumiu do Bolsonaro. Aí pegou mal que ele tinha abandonado o Bolsonaro, ele voltou para Brasília, mas depois voltou para o Piauí. Ficou um dia em Brasília só para falar, não, eu não sumi, gente. E depois sumiu de novo. Esse é o Ciro Nogueira. Ele é dono do Partido Progressista, ministro do Bolsonaro. Por decreto, em fevereiro desse ano, decreto, o Bolsonaro deu o orçamento todo do Brasil, ou seja, todo o orçamento do Brasil passa pelas mãos do Ciro Nogueira. Esse é o tamanho do poder que o Bolsonaro deu para esse pessoal. O Arthur Lira tem um orçamento secreto, ou seja, o nome é didático, secreto, porque ninguém tem acesso a quanto cada parlamentar ganha para... Veja bem, quem dá no final a assinatura é o Bolsonaro, viu? É o Bolsonaro. Se ele não deixasse, não tinha. O Bolsonaro podia ter vetado nesse ano, não vetou porque não quis. O Arthur Lira tem toda essa grana
para pagar para parlamentares corruptos. Ok, o Ciro Nogueira tem todo o orçamento do Brasil. Aí o Arthur Lira, representando o partido dele, se reúne com o vice-presidente do União Brasil para fazer uma fusão. Eles estão pensando em fundir os dois partidos no ano que vem. Então espera-se aí que o União Brasil tenha 65 deputados, é o que eles esperam, e o Partido Progressista espera aumentar sua bancada para 55 deputados. Pois bem, eles esperam ter juntos 120 deputados e eles querem atuar em bloco. Tiago, o que é atuar em bloco? Quando um partido é unido, vou te dar um exemplo, o PT. Quando os deputados do PT votam a favor de uma coisa, se o PT tem 60 deputados, são 60 votos a favor dessa coisa. Se o PT é contra, são 60 votos contra. O partido vota em bloco, não tem votação em que você vê metade do partido foi a favor, metade foi contra. Não, é bloco. É isso que quer fazer o Arthur Lira e com a União Brasil. Por quê? O Partido Progressista e a União Brasil, eles estão vislumbrando que o Lula vai ser eleito presidente. Também sabem que o Lula já tem apoio do PSD, que vai eleger uma bancada forte, e que tem a segunda maior bancada do Senado, pode vir a ser a maior bancada do Senado a partir de hoje. Sabem que o PT tende a ter mais senadores e mais deputados do que tinha. O PT tem 55 deputados. O número varia, viu? O PT elegeu 62, mas foi para 59, 55, depende que tem deputado que acaba se licenciando, uma coisa assim, então vai variando. Mas o PT põe aí que tem elegeu 62 e tem 55 hoje deputados. Ok. Espera-se que o PT tenha mais deputados. Eleja mais deputados. Então, o Centrão percebeu o seguinte: se o Lula conseguir uma maioria no Congresso, seja com os deputados do PT, do PSB, que também deve aumentar sua bancada, e de outros partidos de esquerda, compondo com alguns partidos do Centrão, MDB e o PSD, que já estarão com o Lula. E o Lula conseguir maioria no Congresso, o Lula faz assim pro Arthur Lira. Arthur Lira, tchau, não vou nem conversar com você. Dificilmente o Lula não conversa com alguém, ele escuta todo mundo, mas assim, não preciso de você. Não preciso absolutamente nada seu, e fevereiro tem eleição aí para a presidência da Câmara dos Deputados, e você já pode dar adeus aí ao seu carguinho. É isso. Porém, se eles conseguem essa fusão, e o partido tem um partido novo, fusando esses dois partidos, tem 120 deputados, eles querem votar em bloco também. Isso é muito importante para eles conseguirem ter poder de barganha contra o Lula. Isso tudo, essa reunião, tudo isso, isso tudo com a análise de que o Lula será eleito presidente. Nada disso estaria acontecendo se o Bolsonaro fosse líder nas pesquisas. Nada disso. Que continuava o orçamento secreto, continuava o Centrão com o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro falou, eu sou do Centrão. Lembra disso? Bolsonaro tá sempre com esse pessoal já faz parte do governo, o dono do Partido Progressista já é ministro, tem ministros do União Brasil, parte do União Brasil é bolsonarista, enfim, isso tudo acontece. Só que o que acendeu o alerta no Bolsonaro é o seguinte: se ele pensar, dois partidos estão pensando aí o que acontece se o Lula for eleito, já não é bom pro Bolsonaro. O problema é o seguinte: os partidos começam e eles mandaram uma foto para Andréa Sadi, jornalista da Globo, para colocar a foto no G1. A foto da capa do G1, do sábado inteiro praticamente, foi a foto do Arthur Lira com o vice-presidente do União Brasil. Essa foto foi enviada para mandar recado pro Bolsonaro. O Arthur Lira vai lá e, tá aqui, Bolsonaro, entra aí na Globo, você vê minha foto aqui, já tô negociando para o que vai vir depois do seu governo, viu? Aqui para você, Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro está com a narrativa desde muito tempo, mas ontem, sábado, Bolsonaro voltou a falar, eu vou ter 60% dos votos, se for menos que isso é porque as urnas não funcionam. Pois bem, essa é a narrativa do Bolsonaro. Enquanto isso, o Centrão mostra, via imprensa, o seguinte: não ligamos para suas falas golpistas, Bolsonaro, a gente já está pensando no Brasil pós-Bolsonaro. Isso causou uma fúria no Bolsonaro. Como é que o maior aliado dele vai lá e faz isso e mostra pra todo mundo, e saiu na Globo, aí depois saiu no Estadão, saiu na Folha, saiu em toda a imprensa, que o maior aliado do Bolsonaro, aquele que o Bolsonaro do orçamento secreto, já tá negociando contra o partido uma fusão pra ser oposição ao Lula. Ele fala, mas minha narrativa é que eu ganho com 60%, vocês vão ser oposição ao Lula como? Se eu vou ganhar? Esse é o problema do Bolsonaro. Aí, olha só, eu vou falar, esse movimento do Partido Progressista do União Brasil é muito importante por conta do seguinte: se o Lula é eleito, vamos supor que o Lula é eleito seja em primeiro ou segundo turno, aí o Lula é presidente, aí ele precisa de uma PEC para aumentar o salário, para aumentar o auxílio e tudo mais. Para aprovar uma PEC, você precisa de 368 votos. É o seguinte, quer dizer que apenas 171 deputados
podem... 372. 171 deputados podem votar contra. Se tiver mais de 171 votos contra, o Lula não consegue aprovar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Você fala, tá, Thiago, e daí? E daí que se tem um partido que vota em bloco com 120 deputados, e esse partido fala, somos contra, o Lula quer aumentar o salário, esse partido fala, somos contra. Tem 120 votos contra ali, 120 votos que não vai ter porque eles votam em bloco. O problema é o seguinte, esse nem é o partido do Bolsonaro, que é o PL, que também deve ter mais algumas dezenas de parlamentares. Ou seja, a chance do Lula ter uma oposição maior que 171 deputados é muito grande. E aí ele não consegue aprovar PECs, ele vai ser obrigado a negociar com o pessoal do Arthur Lira. A única chance disso não acontecer é se o Lula acabar conseguindo quebrar dividir esse bloco, esse mega bloco de 120 deputados. Isso se é que eles vão conseguir eleger os 120 deputados. Eles estão falando que vão eleger, não sabemos. Saberemos aí em algumas horas. Mas o Lula vai tentar a partir do ano que vem quebrar um pouco essa fusão. Pra quê? Porque senão fica muito difícil negociar com o Congresso. E aí o Centrão, o que é o Arthur Lira e o vice-presidente do União Brasil, o União Brasil como um todo, que o Lula fique dependendo deles. E eles querem ir lá com uma cumbuca pro Lula, se o Lula for ali e falar, Lula, eu tava com o Bolsonaro, mas ó, esquece, aquilo foi um momento ruim da minha vida, eu tava cego, agora eu tô contigo, Lula, tô contigo, é nós na fita, Lula. É isso que eles vão querer fazer, esses políticos. E, enquanto isso acontece, olha só o que causou mais fúria do Bolsonaro. O Bolsonaro sabe, porque isso vazou na mídia, antes de começar a campanha vazou na mídia, depois continuou, depois começou a campanha e agora já vazou nas últimas semanas, nos últimos dias, o quê? Nessa semana, que o União Brasil em São Paulo está negociando com o Haddad para apoiar o Haddad num segundo turno. Temos aí, as pesquisas mostram o Haddad liderando e em segundo lugar tem um empate técnico entre Tarcísio e mais um candidato, o atual governador Rodrigo Garcia. Então tem uma chance grande do Haddad para o segundo turno. E o União Brasil está negociando já com o Haddad. Quer dizer, se o União Brasil está negociando no estado mais importante do país, apoio ao Haddad, possivelmente contra o candidato do Bolsonaro, e aí já está negociando com Arthur Lira uma fusão com um partido que hoje tá na base do governo Bolsonaro, que é o Partido Progressista, para um eventual governo Lula. É tudo que o Bolsonaro não quer. Por quê? Porque se eles já estão negociando uns com os outros, negociando com o PT, é o seguinte, é porque a União Brasil já pensa, a gente se funde com o Partido Progressista, a gente vai compor com o governo Lula. Aí, 120 votos aqui a favor do Lula. Que é tudo o que seria um desastre para o bolsonarismo. Que o bolsonarismo precisa sobreviver nesses próximos 4 anos para ver se eles conseguem, com muitas fake news, voltar em 2026. Então, eles perdendo os maiores aliados que eles têm, o Bolsonaro se isola cada vez mais. E o problema é o seguinte, ele perde aliados que têm blindagem no poder judiciário. Eu sempre falei isso aqui, o Bolsonaro era um deputado do baixo clero. Um deputado do baixo clero é o seguinte, era um deputado que ninguém em Brasília... Muitos deputados nem sabiam direito quem era, muitos nunca conversaram com ele, ninguém respeitava direito. E que você vê, qual era o esquema do Bolsonaro? Rachadinha. Não tinha deputado. Tem famílias aí de parlamentares que estão saqueando o Brasil há décadas. Aí vem o cara lá fazer a rachadinha. Aí de repente esse cara virou presidente. Aí todo mundo, opa, peraí. Quando esse cara não for mais presidente, toda a arrogância que ele teve nesses últimos 3 anos, 8 meses, e todos os crimes que ele cometeu, tudo isso vai ser cobrado dele e ele não tem aliados que podem blindá-lo. Eu vou dar um exemplo de gente que tem aliados que o blindam. O Michel Temer fez um monte. O Michel Temer faz as suas faz muito tempo. E ele nunca é pego. Ele nunca é pego por quê? Porque o Michel Temer tá ali com políticos que estão em Brasília há décadas. E esse pessoal, uns protege os outros. O Bolsonaro não tá. Por isso que quando muita gente fala, Thiago, Bolsonaro nunca vai preso, não dá em nada, fala, gente, calma. O Bolsonaro não é o Michel Temer. Eu ia dar uns 10 exemplos, mas eu não posso dar exemplo aqui xingando candidatos no dia da eleição, porque quase todos são candidatos à reeleição. Mas tem vários aí em Brasília que não são presos nunca, porque eles mandam em Brasília faz décadas. Para isso mudar, tem que passar muitos e muitos anos de um governo que não seja assim, refém do Centrão. Quando tivemos aí 12 anos de um governo que deixava investigar, esse pessoal deu um golpe e tem até áudio deles falando, olha, vai vir a delação tal, a gente tá ferrado, não sei quem é o primeiro a ser comido, ferrou, a gente tem que acabar com a sangria, tirar a Dilma enquanto dá um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Aí eu falo, grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, porque esses políticos do Centrão têm
alianças no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, na Polícia Federal, onde você puder imaginar. Por isso que eles não são presos nunca. Quando eles estavam para serem presos, deram um golpe de Estado e tiraram a Dilma, para se salvarem. No caso do Bolsonaro, não, o Bolsonaro está deixando que eles façam o que queiram. O Bolsonaro não tem essa blindagem e não terá a partir do ano que vem. É isso que ele sabe. A narrativa do Bolsonaro golpista está caindo por água abaixo em pleno final de semana da eleição. A esperar aí as próximas horas. Peço a sua inscrição no canal e vamos para cima desse pessoal. Falou!